A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Sou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje iremos ler no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 19, e no Evangelho segundo Marcos, o capítulo de número 10. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e a levar assim a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, já curti-lo, tudo isso você faz gratuitamente, dá mais engajamento ao vídeo, ao canal. Mais uma vez eu digo, me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você não gasta nada para fazer isso. Então, me ajude, compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça tudo isso. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Então, cada dia nós fazemos a leitura de um texto e no final de um ano teremos a leitura da Bíblia inteira. Já passamos aí dos 300 vídeos. Então é bem interessante que você volte e assista desde o vídeo 1, comece lá em Gênesis e venha na ordem cronológica dos acontecimentos. Para isso, na descrição deste vídeo e aqui nos cards, você tem aí o link com a playlist completa. Amém? Então agora vamos orar. Logo depois da oração, faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos aqui em espírito, em fé, para ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, ó Pai, a cada dia. Que não venhamos apenas a ler, a ouvir esta palavra, mas venhamos a guardá-la no nosso coração, venhamos a pô-la em prática e assim ver a cada dia prosperar o nosso caminho. Em nome de Jesus, te peço também que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família, todos que estão fazendo esse plano de leitura. Pai, para a glória do teu nome, que assim seja feito. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, biblicamente, o ponto comum é não há separação. Mas existe algum momento em que, biblicamente, pode haver o divórcio? Sim, no caso do adultério. A pessoa traída pode, então, constituir uma nova família. Aquele que traiu e casa novamente, estará a pessoa que casa com ele se tornando também uma adúltera. Então, quando há uma separação, o único que tem direito a um novo casamento, biblicamente falando, é a pessoa que foi traída pelo outro. Continue a leitura. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém,
E qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, você não pode receber a palavra? Paciência, assim é a palavra de Deus. Acabou. O homem não pode deixar a mulher por qualquer motivo, nem a mulher também deixar o homem por qualquer motivo. Não for por causa de fornicação, de adultério, né? A fornicação aqui é justamente o sexo fora do casamento. Ou seja, a pessoa é casada e vai ter o ato sexual com outra pessoa fora do casamento, ou seja, o adultério. Se não for por questão de adultério, não pode haver ali a separação. Se houver a separação sem ser por questão de adultério, então ali a pessoa se torna repudiada e quem casar com ela também se torna repudiada. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Era o eunuco, né? Tinha o eunuco natural, a pessoa que nascia com um problema nos seus órgãos sexuais, e então não tinha como casar-se, não tinha como ter relações sexuais, o eunuco no nascimento. Aqueles que eram feitos pelos homens eunucos, os reis normalmente, às vezes tinham ali homens que cuidavam de suas rainhas e eles eram castrados, para que não tivessem como ter relações sexuais com as rainhas. E haviam aqueles que a si mesmos se faziam eunuco, ou seja, pessoas que decidiam não casar para se dedicar totalmente ao serviço de Deus. E aí não dá problema nenhum. E não pode haver a obrigatoriedade, como nos padres, por exemplo. Se os padres decidissem, escolhessem não casar para servir a Deus, não tem problema. O problema é que eles são proibidos de casar. E a palavra de Deus diz que a proibição de casamento é uma doutrina diabólica. Nós vamos ler isso mais na frente nas cartas de Paulo. Continue. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que, assim como falei na leitura de ontem, aqui Jesus propositadamente pula o primeiro mandamento, que é honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Aqui é o mesmo fato que nós lemos ali contado por Lucas, e agora estamos lendo contado por Mateus, e vamos ler também contado por Marcos daqui a pouquinho. Vem comigo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lembre que eu expliquei no vídeo de ontem a respeito disso. Não é que se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que vender tudo para seguir. No caso desse jovem,
É porque ele era avarento. Então Jesus o provou na sua avareza. Continue. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que para um rico é difícil? Porque a maioria, não todos, a maioria são avarentos, têm o seu amor no dinheiro e não em Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e receberemos. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém, amados? Então, lembre, o problema não é ser rico. O problema é amar o dinheiro, amar a riqueza. Mas já vamos aqui para Marcos 10. Nós vamos ver um pouco disso aqui que nós já lemos e alguns detalhes também diferentes. Vai lá, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Lembre que no vídeo de ontem, eu falei sobre isso, de ser como criança, coração puro, inocência, fé, e aí por diante. Continue a leitura. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres,
e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Veja, Jesus olhando para ele o amou. Provavelmente esse jovem, né, conhecido como o jovem rico, provavelmente ele mesmo não tinha consciência de que o seu coração estava apegado no dinheiro. Provavelmente ele não tinha essa consciência em si de que estava colocando o dinheiro acima de Deus. Vai precisar aqui Jesus, então, prová-lo nisso, para ele notar esse problema. Por isso ele se entristece e vai embora. Continue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Veja, como falei anteriormente, o grande problema é a confiança, a fé estar no dinheiro, né? E a pessoa, por isso, fecha o coração e a mão. Não é capaz de fazer uma boa oferta, não é capaz de ser dizimista, e aí por diante. Continue. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, irmãs e filhos, e campos com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Veja, Jesus ele já começa aqui, como lemos em outros textos, a ser bem claro acerca de tudo o que aconteceria com ele. Porém, os discípulos ainda não entendiam muito bem o que era, só quando vissem realmente que ia acontecer. Agora preste bem atenção aqui no pedido dos filhos de Zebedeu. Olhe comigo. E ele lhes disse: que queres que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Ora, lembra que Jesus ora no Getsemane? Passa de mim o cálice. Qual é o cálice? A morte. Lá na cruz tinham dois, um à direita e um à esquerda de Jesus. Você está entendendo? Quando eles dizem: nós queremos ser glorificados contigo, o auge ali da glorificação do ministério de Cristo antes da sua morte era justamente a morte de Cristo. Eles, sem entender, estavam pedindo para serem crucificados junto com Jesus. Por isso Jesus diz: vocês não podem suportar, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber,
nem passar pelo batismo que eu vou passar, né? Perguntando a eles se eles poderiam suportar. Mas eles, na verdade, não entendiam do que Jesus estava falando. Continue a leitura. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Pastor, quer dizer que eles iam beber do cálice de Jesus e serem batizados no batismo de Jesus? Sim. Ambos, filhos de Zebedeu, tanto Tiago, ali como João, sofreram martírios e sofreram muito por amor a Cristo. João, ainda a tradição diz que morreu de causas naturais, mas Tiago, a tradição fala a respeito da sua morte, ele foi morto por seguir a Cristo. Continue comigo. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhorareis, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, diante de Cristo, aquele que mais buscar servir ao próximo, será aquele que terá mais honra. Aquele que menos buscar a glória própria, será aquele que mais será honrado. Continue. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Veja que ele chama Jesus de filho de Davi. Isso aqui é um termo, né, messiânico, porque Jesus, ou melhor, o Cristo, o Messias, seria da descendência de Davi. Quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele está declarando que ele crê que Jesus é quem diz ser o Messias, o Cristo. Continue. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja que além da cura, ele alcançou a salvação, porque não apenas cria que Jesus podia curá-lo, tanto que deixou sua capa de mendigo pelo caminho, mas cria que Jesus era o Cristo, por isso chamou de filho de Davi. Então foi salvo e foi curado para a glória de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, estamos hoje por aqui com mais um de nossos vídeos. Não esqueça, se você tem algum pedido de oração, pode mandar aqui para esse WhatsApp. E também, se você puder ajudar, ajude o ministério também com a sua oferta através desse número aqui, que é o nosso Pix, tá? Nos ajude também. Você, quando for fazer através desse Pix, vai ter lá o meu nome e você estará aí ajudando o ministério também. Amém? Não esqueça também de compartilhar e curtir esse vídeo. Aqui já são formas gratuitas de você ajudar também o nosso ministério. Se você puder fazer a oferta, faça. Se não puder, ore por mim, compartilhe, curta o vídeo. Também estará me ajudando a continuar levando a palavra de Deus ainda mais longe. Hein? Não esqueça também, eu vou deixar um vídeo aqui para que você venha assistir. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!